como atender a crescente demanda de clientes e de editais também, de terem tudo no mesmo sistema, mas sem virar generalista. E aí chegamos em sistemas flexíveis. Então, contextualizando, vocês já sabem muito bem que antigamente, tradicionalmente, nós tínhamos essas PPPs, cada uma com o seu domínio de atuação, iluminação pública, que dava uma especificação completa para um sistema de gestão de iluminação pública, arborização para um sistema completo de gestão de arborização, câmeras, VMS e um sistema completo de gestão de câmeras. Mas isso provocava o quê? Silos de dados. Então, os dados ficam isolados, cada um nos seus sistemas, não conversam entre si. E, novamente, voltamos ao ponto. Uma cidade consegue ser smart com esses dados descentralizados dessa forma? Agora, vocês estão vendo a movimentação em que as PPPs estão começando a juntar esses ativos e começar a especificar, dar responsabilidade para um sistema cuidar de mais algum ativo. Isso já vem acontecendo faz alguns anos, a ISAT já vem trabalhando com isso, mas agora está bem forte o movimento. E como que nós enxergamos aí o futuro desses sistemas? Tá? Nós enxergamos, primeiramente, que um sistema para trabalhar, então, de forma mais flexível, com cidades inteligentes, ele tem que atender múltiplas verticais, sem gambiarras. Os ativos têm que funcionar da forma que deveriam dentro do sistema. Ele precisa, no entanto, continuar sendo especialista, né? Porque os editais eles cobram requisitos complexos em cada domínio de atuação. Então, não é algo genérico que eles cobram profundamente algo, e daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. Mas ele tem que ser nativo e unificado, porque ninguém quer ficar abrindo iframe para tudo quanto é lado e nem sistemas diferentes para tudo quanto é lado. Os dados precisam conversar, a equipe técnica precisa ser treinada num sistema só. E é isso que hoje temos dentro do guia. Né? O guia é o que vocês conhecem como tradicionalmente o sistema da ISAT. Tá? O nome oficial dele é guia. E ele tem toda essa gama aqui de módulos, que representa perto de 300 telas hoje. Então, fazemos tudo de gestão de ativos, projetos, obras, APRs, gestão de equipes, estoque, ticketing, que é abertura de solicitações omnichannel, manutenção e modernização, inventário, temos app de campo, temos aplicativo de cidadão, temos gestão de frotas, tudo isso dentro do mesmo sistema. Imenso. Que há anos viemos construindo. Mas nós nascemos aqui, na iluminação pública, tá? Em obras Copel até, aqui no Paraná. E é assim que nós nos tornamos quem nós somos. Mas com essas tendências que nós viemos enxergando ali ao longo dos anos, nós começamos a preparar o sistema para, inicialmente, então, ter essas múltiplas verticais. Uma das primeiras a entrar, adicionalmente, foi a arborização. Tem muito a ver com iluminação pública, se você parar para pensar, com interferência arbórea para cá e para lá. Começou por aí. Mas quando a gente entrou para valer em arborização, começamos a ver que a arborização também tem suas particularidades bem intensas. Coisas aqui diferentes, por exemplo, são o conceito de que um ativo ele evolui ao longo do tempo. Então, uma muda vai virando uma árvore ao longo do tempo. Quando o pegamento é confirmado, por exemplo, temos replantios, temos expensões que abrem para estoques e afins mais de um serviço ao mesmo tempo. Então, um novo mundo, mas que o guia agora atende. Depois, como o Denis também já destacou, entramos em limpeza urbana e aqui também encontramos desafios ali dentro do domínio. Na esquerda, nós estamos vendo uma papeleira aqui em São Paulo. Na direita, uma boca de lobo. Aqui, em limpeza urbana, já tem outros desafios, como cronogramas muito rígidos de coletas e de destinações próprias. Um desafio. E aí temos alguns cenários em que temos tudo ao mesmo tempo. Aqui temos, por exemplo, IP, a rede de IP, mas temos câmeras também funcionando tudo dentro da mesma plataforma, como vocês podem ver por esses ícones bonitos aqui de câmeras inteligentes. Então, flexibilizar o sistema para atender outros tipos de ativo de um município, mas sem perder esse quê de especialista, se tornou essencial. E aí entramos no segundo ponto de um sistema flexível, que é justamente ele ser especialista. Vamos dar um exemplo assim, aqui do que é algo super nichado de IP, por exemplo, mas que também conseguimos atender com guia, que é lucro por NBR.
Então, avaliações Lux, elas fazem parte do cotidiano de quase toda a PPP de iluminação pública. Elas normalmente compõem aqueles indicadores de IIL e afins, e sabemos que em 2012, tivemos lá a grande revisão da NBR, que introduziu coisas basais ali dos editais, classificações de vias, volume de tráfego por tipo de via, classificação fotométrica de luminárias, malhas, tantas coisas, né? Tantas coisas interessantes que mudaram a nossa realidade. Tivemos em 2018, às vezes, a norma conhecida como a Emenda 1, né? Que teve ajustes pontuais ali, mas que também trouxe ajustes nas distribuições transversais das intensidades luminosas. Trouxe também clareza no requisito de iluminância e uniformidade por classe de via, formulações, novamente, para quem leu já, vê que algumas coisas basais novamente mudam, como, por exemplo, o tratamento e a classificação de vias, dentro dos novos conceitos, as vias M, tudo mais assim. Então, o desafio aqui era rodar vários contratos, às vezes simultâneos, numa mesma instância de um cliente, em contratos adjacentes, assim, em municípios, mas cada um operando numa norma diferente, porque assinou, né, aceitou o edital, assinou o contrato em uma época diferente. Então, nós voltamos para a mesa. Como é que a gente resolveu isso como especialista? Né? Nós voltamos para a mesa e decidimos recriar do zero o módulo e pensar nele como se fossem templates escolhidos para a operação. E esse aqui é um dos lançamentos mais legais que temos de IP hoje também, para mostrar para vocês. Então, uma das primeiras coisas que trouxemos aqui como especialistas aqui em IP foi malhas configuráveis e parametrizáveis. Muito bacana e também traz flexibilidade para a gente criar depois as nossas próprias malhas, eu vou mostrar. Já atendemos as novas classificações de vias e também deixamos parametrizações de várias coisas, pontos verticais por faixa, tudo isso a cargo do usuário ou a cargo da norma, se ele escolher. Trouxemos cálculos dinâmicos de métricas luminotécnicas aqui, que conseguem pegar, inclusive, valores que são da própria norma, como iluminância, por exemplo, fazer algum cálculo matemático com ele. Critérios de aprovação por temperatura de cor, isso é bem 2024. Então, dinamicamente, colocamos aqui, por exemplo, a temperatura de cor, e ele diz se o resultado está reprovado ou se está aprovado. E permitimos também normas customizadas. Tivemos um cliente nosso que queria, para tamanhos diferentes de áreas aqui e tipos de via, malhas e tamanhos diferentes também, e isso dinamicamente funciona. Claro que no web, mas também no aplicativo mobile. E isso nos permite, como especialista, atender aos contratos mais novos e editais mais recentes também. Então, falamos de atender múltiplas verticais, mas falamos também demos um exemplo de como continuar sendo especialista. E aí temos um terceiro item aqui ainda, que achamos relevantes para sistemas flexíveis, que é o de experiência nativa, e que eu vou hoje apresentar aqui como o Exat Analytics para vocês. É o nosso Business Intelligence integrado. Então, tradicionalmente, para ele, tínhamos uma certa baixa autonomia aqui, e uma consultoria de BI sempre era necessária se a gente queria construir um BI com essas informações do sistema. Às vezes era necessário um funcionário da própria empresa que tinha o know-how de como fazer um BI e também mexer com integrações. Então, tudo isso era necessário para conseguir construir um BI. Além disso, às vezes, alterações em relatórios geravam projetos que demoravam meses, vai e volta de verificações. E, mais importante do que isso, eles também eram difíceis de auditar, porque às vezes algo não batia com o relatório que você estava vendo no sistema e o BI que você estava gerando. E como que resolvemos isso? Primeira coisa que trouxemos é uma experiência nativa. Então, o que estamos vendo aqui é um mapa aqui nativo com os ativos que temos, e quando entramos diretamente no ativo. Do BI diretamente para o ativo. Aqui estamos vendo uma unidade consumidora de um prédio público, e quando entramos também diretamente dentro do ativo com o relatório. Então, temos um BI integrado aos dados, à origem dos dados aqui, diretamente. Elegantíssimo. Segunda coisa que temos é a autonomia de criação. Então, estamos aqui a partir de um relatório nativo, trazendo esses dados aqui, escolhendo qual gráfico que fica melhor. Achamos um bacana e já acrescentamos a nossa dashboard. Tá? E redimensionamos. Então, trazemos autonomia. Isso é tão legal que vou mostrar de novo. Trazemos certa autonomia a partir de relatórios tanto nativos quanto customizados aqui, para que o usuário crie o seu próprio BI, sem conhecimento técnico, zero code. Ele também é fácil de compartilhar, então
Esses BIs normalmente precisam ser compartilhados aí com prefeituras, às vezes, né, poder concedente, precisam estar num portal de transparência. Conseguimos gerar, com poucos cliques, um BI ali que pode ser compartilhado dentro de um link seguro, que expira ou que não expira. Né? Então, além de tudo isso, abre relatórios nativos também. Então, quando eu clico em algo, ele já consegue abrir, por exemplo, aqui o painel de ocorrências e os números batem, então fica mais fácil de auditar. Uma das coisas que a gente tem mais orgulho de mostrar é que ele reúne toda a camada do caderno de encargos de indicadores contratuais e consegue ir atualizando eles em tempo real, enquanto a operação vai enviando, vai confirmando seus atendimentos. Então, a parte mais legal disso aqui é que ele traz uma visibilidade ao vivo de vamos ou não bater até o final do trimestre ali com a nossa medição para ter a contraprestação que precisamos. E o mais legal, ele exporta para Excel. É um meme até que existe, né? É uma piada que se faz, mas dashboards são sempre muito bonitas. A pergunta que sempre vem é: e aí, exporta para Excel também? Nós exportamos também. Tá? Se vocês quiserem usar ele para fazer alguma análise paralela, ele exporta também diretamente a partir do relatório. Então, a expectativa de clientes no geral é que as coisas tenham experiências nativas. Com Exact Analytics, o que a gente está mostrando para vocês é justamente isso, tá? E o usuário, além de tudo, tem, neste módulo específico, autonomia por completo para criar gráficos. É fácil de auditar, fácil de compartilhar, reúne indicadores contratuais e ainda exporta para Excel. Então, sistemas flexíveis fecha essa reflexão. Ele precisa ter múltiplas verticais, ele precisa atender para cidades inteligentes múltiplas verticais, ele precisa ser um especialista e ele precisa trazer uma experiência nativa. Porque ser engessado nesse âmbito não funciona mais. E aí, pessoal, já falei de interoperabilidade, já falei de integração e já falei de flexibilidade. E quando a gente soma tudo isso, o que isso forma? A nossa quarta reflexão, tá? Que é um futuro inevitável, que é o de um ecossistema de especialistas conectados. Então, se a gente observar a linha do tempo, lá na década de 90 até 2005, a gente teve um boom de sistemas especialistas. Salesforce, essas coisas do tipo aqui. De 2005 a 2012, ele mais ou menos, a gente começou a ter suítes integradas, um pouco para baixar essa dor de integração que era dos sistemas. SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, coisas desse tipo que surgiram na época com muita força. Depois a gente foi migrando com avanços de cloud e de tecnologia muito, de novo, para um especialista 2.0, foi o SaaS vertical. Né? Agora você não tinha mais essa dificuldade, né, de ter um produto ali muito especialista ali e escalável. Mas aí, em 2020 para frente, segundo o Gartner, entramos numa outra fase, que é a fase de especialistas conectados, eles chamam de Composable Enterprise. E é o que a gente faz hoje na realidade. A gente não tem uma stack única, necessariamente. A gente tem uma stack composta. A gente monta os produtos conectando os melhores blocos com APIs, eventos e etc. E nós enxergamos isso no sistema do presente, então, dessa fase que estamos vivendo, como um sistema que resolve com profundidade o problema, fala com quem resolve, se não conseguir resolver sozinha, se adapta à realidade e processos do cliente e que é simples de operar. E nós já estamos acostumados com isso na nossa realidade do dia a dia. Se a gente olha, por exemplo, para a Atlassian, para o ecossistema deles, é isso. A gente tem o Gira, que é especialista em task management, ali, principalmente para desenvolvedores. Nós temos Bitbucket para versionamento de código, temos o Loom, que faz gravação de vídeo, temos o Service Management, que é especialista para suporte, né, para helpdesk. E é isso que também estamos construindo aqui dentro da Exact. É esse ecossistema de produtos especialistas, mas que estão conectados dentro de ecossistemas. E nós enxergamos isso como uma tendência global. É nisso que acreditamos. E esse ecossistema, ele vai mais e mais conversando também com ecossistemas externos. E tudo vai se interligando para formar essa cidade inteligente.